Galera, bem-vindos mais uma vez ao Jogo Sem Preconceito aí, estamos aí continuando a andar com o nosso projetinho. Vou botar mais um vídeo aí de mão na massa. Se você não sabe do que eu estou falando, jogosempreconceito.com.br, tem lá um menuzinho programação, ASM Z80. Eu estou fazendo um mini curso de programação de Assembly Z80, e se você não fez os vídeos anteriores, você não vai entender nada desse vídeo. Então é uma sequência que você tem que realmente ver do primeiro vídeo ao último vídeo, acompanhando pelo nosso site, pelo nosso blog lá, o jogosempreconceito.com.br, para que vocês tenham um entendimento total. Um amigo meu falou comigo: pô, mano, eu vi o vídeo e não entendi nada. Mas, cara, é programação. Os conhecimentos, eles são linkados, né? Falando com o Claudinho aí, Claudinho. Então, começa do primeiro vídeo, vê o primeiro vídeo, entende, vê o segundo vídeo, dá uma lida na teoria, que aos pouquinhos o pessoal vai entendendo do que se trata, como funciona, né? Como vocês estão vendo aí na minha tela, eu já estou com o nosso projeto aberto aqui, o Cryptologic Z80, e hoje eu vou fazer esse careta aqui. Esse aqui não, vou fazer esse aqui, ó. Receber uma letra e validar se a letra é a letra correta na posição da frase. Caso não seja, incrementar o contador de erros e solicitar uma nova entrada. Imprimir acerto ou erro dependendo da entrada do usuário. Esse é o cartão que a gente vai fazer hoje. Então, só para recapitular, né? Como é que funciona o Cryptologic no Odyssey? Primeiro, o jogador escreve uma frase, né? Eu sou o Manuel, por exemplo. Abrir aqui o bloco de notas, que aí fica melhor o entendimento. Então, o cara lá vai escrever uma frase lá. Eu sou bom, por exemplo. E aí, depois que o cara apertar o botão lá do Enter, esse eu sou bom vai ficar embaralhado. Então, vai ficar alguma coisa tipo mob OS UE, por exemplo. Então, essa foi a frase que o cara digitou e essa é a frase embaralhada que o jogador número 2 vai ler. Então, agora, nesse cartão que nós vamos fazer hoje, nessa fase que nós vamos fazer hoje, vai ser a fase onde o jogador número 2 vai começar a entrar letras para ver se letras que estão nessa sequência embaralhada, para ver se ela está na posição correta lá da frase original que o cara digitou, que é eu sou bom. Então, por exemplo, se o cara digitar N, vai dar erro, porque a primeira letra que ele digitou foi um E. Então, enquanto o jogador número 2 não digitar um E lá, ele vai. Então, ele tentou M, errou, depois tentou O, errou, aí depois tentou S, errou, aí ele finalmente, vou digitar E, finalmente. Aí, quando ele digitar E, o meu algoritmo tem que pegar esse E e validar se esse E é o primeiro cara aqui que foi digitado. Se for o primeiro cara digitado, marca um acerto para o cara. Então, ele cometeu 3 erros. A gente tem que contabilizar esses erros que ele cometeu lá numa variávelzinha específica só para fazer isso, né? Então, beleza. Então, vamos lá para o INAPE, nosso emuladorzinho do CPC. Nós ainda estamos no CPC. Logo, logo a gente vai passar para o MSX, para um ambiente todo novo de MSX. Mas, por enquanto, enquanto a gente está fazendo a prova de conceito do jogo, vamos lá, felizão, para o INAPE, que por algum acaso não está aberto aqui. Deveria estar, mas não está. Vamos achar o INAPE lá. Aqui o INAPE. Aqui está o nosso emulador do CPC, do Amstrad CPC. Como todo mundo sabe, dá um show assembler aqui para ver o código em assembler. E hoje nós vamos criar um novo cara. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar aqui um file new. E a gente vai chamar esse cara aqui de pegar chutes. Que é um nome bem característico. Então, vamos botar aqui pegar chutes. .sm. Então, criamos aqui o nosso pegar chutes. E vamos criar aquele nosso cabeçalhozinho, né? Vamos até roubar aqui um cabeçalhozinho
aqui. E aqui pegar uma letra. E testar se é a letra da posição verificada. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver. Vamos pegar o chute. Que vai ser uma funçãozinha chamada pegar entrada. Depois vamos pegar aqui, testar se essa letra é a posição atual. Vai ser uma funçãozinha também, que a gente vai chamar de testar correto. E aí a gente vai imprimir se está certo ou errado. Excelente. Vamos ver se está gravando aqui direitinho. Tá, continua gravando direitinho. Esse cara aqui vai ser o imprimir erros. Beleza, já definimos tudo que a gente vai fazer aqui. Então vamos começar a mão na massa. Vamos lá. Vamos começar a pegar chute, criar um label aqui chamado pegar chute, que vai ser o label que a gente vai ter que colocar lá na nossa main, que é esse cara aqui. Cadê? E aí a gente tem que dar um include nele lá, né, que no Amstrad CPC não é include, é read. Se vocês já viram o vídeo anterior, vocês já sabem o que eu estou fazendo aqui. Cada módulo que eu adiciono vira um call na minha chamada, no meu programa principal, no orquestrador. E aqui o include do cara que eu acabei de colocar. Certo? Beleza. Então, dito isso, podemos começar efetivamente a ver o que a gente tem que fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma coisa que a gente sempre faz. Vamos zerar aqui o acumulador. Lembrando que XOR A é igual a LD a 0, é a mesma coisa. Só que é mais rápido, por isso que a gente usa o XOR. E aí a gente vai dar aqui load, uma nova variável que a gente vai fazer, que é uma variável numérica, contadora de testes, que vai contar quantos testes nós já fizemos. A gente vai usar isso para ver em que parte da string a gente está testando. E a gente vai zerar esse cara. E vamos criar mais uma variável aqui, que é o LD num cont erros.
que é o nosso contador de erros. Toda vez que a gente adiciona uma variável, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adicionar esses dois caras novos lá nas nossas variáveis. Então aqui eu vou reservar um espacinho de memória para esse cara. Como é uma variável de 1 byte só, vamos reservar só 1 byte para esse cara. E vamos criar lá o outro cara também. Vamos reservar 1 byte de memória para ele também, porque também é uma variável de 1 byte. Isso significa aqui que o cara pode cometer 255 erros, né? Eu acho que é um limite bem razoável. Eu acho que ninguém, na hora de digitar lá, vai errar 255 vezes, né? Se o cara errar mais de 255 vezes, o maluco perdeu. Bota que o cara perdeu porque o cara merece. Pode reservar um número maior de bytes, se vocês quiserem. Pode reservar 2 bytes para conseguir aumentar o número, né? Aí de novo a gente vai lá para nossa calculadora para olhar, mas 1 byte vai ser suficiente. Então esse aqui é o computador de letra correta. Então beleza. Criamos os dois caras. Sempre que a gente cria caras aqui, né? Vocês lembram lá no cartãozinho, que a gente tem um cartãozinho aqui que tem a nossa rotina de limpar todas as variáveis do programa. Então a gente tem que ir lá na limpar e integrar todas as funções do programa principal. Foi o que a gente fez antes. Integrar na função principal foi quando a gente chegou aqui no nosso queridíssimo... Caramba, cadê o Inape? Eu fechei o Inape, galera? Não, fechei não. Ah, tá aqui. Inclusive tem até 2 rodando. Deixa eu fechar esse aqui, pra gente não se enrolar. Quando a gente veio aqui na Crypto e colocou o pegar chutes e colocou o include dele, a gente já fez já ligou ele, já fez aquele cartãozinho aqui de integrar as funções do programa principal. E agora vamos lá mexer na nossa rotina de limpar a memória, porque a gente precisa, como trata-se do assembly, tudo a gente tem que fazer na mão. Então vamos lá na nossa biblioteca, limpar main. Vamos limpar esses caras. Como esses caras são numéricos, a gente vai criar 2 caras aqui. Para aquelas 2 variáveis lá. Para quando a gente limpa, toda vez que a gente limpar a memória, limpar essas memórias aqui também. E o nosso trabalho ficar limpo. Vamos lá nas variáveis. Pegar esse cara. Pegar aqui, pegar esse cara, jogar aqui. Então, beleza, estamos limpando as variáveis a cada passada. Já criamos espaços de memória para conter essas variáveis. Vamos voltar lá para pegar chute. Então já temos lá as variáveis que a gente vai precisar. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai fazer um loop. Pegar char. Nesse loop aqui que a gente vai ficar toda hora pegando um caractere novo, né? Então, aqui a gente vai dar um call para a função que a gente vai fazer, que é essa primeira função aqui, pegar entrada. Depois que a gente pegar a entrada, a gente vai dar um jump para testar correto. Esse cara aqui. Beleza. Então aqui a gente pega a entrada, aqui a gente testa se a entrada está correta, e aí a gente vai criar 2 labels. Um label chamado está correto, que é para onde ele vai caso o cara tenha colocado a letra certinha,
E vamos criar um label aqui. Acertou. Esse label acertou vai ser quando o cara finalizou a frase e digitou tudo certinho. Fez todas as entradas corretas, imprime erros e acertos do cara, né? Então lá não está correto. O que a gente vai fazer quando o cara está correto? Quando o cara está correto, a gente tem que mostrar a mensagem do usuário para ele, dizendo: ó, amigão, você acertou, hein? Então a gente vai ler o nosso ponteiro com a mensagem usuário 5, que vai ser uma string. Então vamos criar aqui uma mensagem usuário 5 aqui. Criar 4, vai, mensagem usuário 4. Vou botar aqui acertou. Não sei exatamente o que eu botei lá no meu exemplo, mas vou botar aqui acertou. Aí a gente tem que mudar lá para mensagem usuário 4. Beleza. Aí eu peguei esse cara, a gente vai usar a nossa função de imprimir string. Para imprimir essa mensagem do usuário 4, que a gente acabou de definir aqui. A gente definiu aqui, ou seja, vai mostrar acertou para o cara. Depois de mostrar a mensagem para o cara, a gente vai pular uma linha. Depois de pular uma nova linha, a gente vai ler o nosso acumulador com o número do tamanho da frase, porque nós vamos usar isso agora para... Como é que eu vou explicar isso? Para que eu estou pegando o tamanho da frase aqui? Porque se o cara acertou a última frase dele, acertou a última letra dele, ele terminou a frase. Então eu tenho que comparar sempre o teste que eu estou com o tamanho da frase, para ver se essa é a última letra que ele entrou corretamente. Então eu peguei aqui o número do tamanho da frase, eu vou decrementar 1 desse valor, porque teoricamente ele acertou. Então vamos supor que a frase tenha 14. Ele acertou 1, ele agora precisa acertar mais 13. Então eu pego esse valor, vou colocar esse cara num registrador de controle de loop, que é o B, que é um que a gente usa para comprar o B. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ler no nosso acumulador o teste que a gente está, que é o num const teste. E aí, se o nosso número de teste for igual ao nosso controle, o B é o nosso controle aqui, lembra? Então, por exemplo, ele tinha aqui um tamanho de frase 13, 14, por exemplo. Decrementei 1 para testar, ou seja, vamos supor que eu estou começando do zero, né? Aqui eu li o controle, eu pego o contador do teste e comparo esse contador do teste com o tamanho da frase. Então aqui eu estou comparando o teste que eu estou com o número da frase. Como eu comecei de zero, eu tenho que decrementar 1. E aí o que eu vou fazer? Se essa comparação for zero, eu vou para esse label aqui, que é o label que eu acertei tudo. Acertei tudinho. Acertei todos os negócios do cara. Se eu não conseguir, eu incremento A, porque eu acabei de testar uma vez, eu dou load no meu contador de teste, com o acumulador, porque eu testei mais uma vez. E aí eu volto para o meu pegar caractere.
porque eu preciso pegar mais uns caras porque ele não terminou. Ele acertou, então eu tenho que ir para o próximo teste. Então vamos supor que eu estou testando a posição 0. Ah, ele acertou a posição 0. Então agora eu tenho que testar a posição 1. Para testar a posição 1, eu incremento o total, aumento o contador do teste. E aí volto para cá para pegar o próximo teste. Certo? Certo. Se eu acertei, a única coisa que eu preciso mostrar é a nossa funçãozinha de imprimir os erros. Então eu vou aqui dar um call, imprimir erros, e aí eu vou retornar. Agora nós temos que fazer todas essas funções internas que nós criamos aqui, como a pegar a entrada, testar correto, tudo isso aqui tem que ser criado aqui. Então vamos começar criando aqui a pegar a entrada, que é mais facilzinho. Então, ó, pegar a entrada. Para você pegar uma entrada, como nós estamos usando o Amstrad CPC, você tem que mostrar para o cara uma mensagem, para ele entender o que ele tem que fazer, né? Então a gente vai dar load aqui no nosso ponteiro, para nosso ponteiro de memória, para MSG usuário 5. E aí a gente tem que criar esse cara lá nas strings. MSG usuário 5 é entre um caractere. Piada aqui. Então beleza, vou carregar esse endereço de memória lá no meu ponteiro de memória. E obviamente vou dar um call print string, aquela função que a gente fez lá no primeiro ou na segunda aula, para imprimir esse endereço aqui, o que está nesse endereço aqui, que agora é o MSG usuário 5. Se você falar nas strings, é isso aqui, é entre um caractere. Então os espaços aqui, né? Então, 2 pontos também vai ficar bonitinho. Então, imprimir isso, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que usar a função da BIOS do Amstrad CPC, que pega uma entrada de teclado. E para isso a gente tem um cara chamado KW, que é de KWait. KW? Não, é KW agora não, acho que é KM, se eu não me engano. KM. Bom, vamos lá. Wait. Char. Esse cara aqui é uma função da BIOS do nosso queridíssimo Amstrad CPC. Então ele tem que estar aqui. Tá vendo aqui, ó? KM wait char. O que ele vai fazer? Ele vai nesse endereço de memória aqui, que é o endereço de memória da BIOS do Amstrad CPC, e vai esperar uma entrada de um caractere que o cara vai entrar aqui. Então, ele vai esperar a entrada. Depois a gente tem que ler esse cara em algum lugar. Então nós vamos criar aqui uma variável. Como eu quero colocar, não no espaço, eu quero colocar o conteúdo, né? Eu vou criar aqui um char_test, que é um caractere que a gente está testando. E vou colocar o acumulador, porque o KWait char, o que ele vai fazer? Quando você digita uma tecla no seu teclado, ele vai pegar o código ASCII da tecla que você pressionou e vai colocar no acumulador. E aí a gente vai comparar isso baseado no código ASCII do cara. E aí, quando a gente terminar de fazer isso, a gente vai dar um call nova linha, para pular uma linha, e vai retornar. Mas aí, galera, lembra que eu criei uma variável nova aqui, né? Toda variável nova tem que ter aqueles 2 procedimentos que a gente está aqui para nos lembrar de criar uma rotina para limpar e integrar. Então vamos lá.
Então vamos no nosso queridíssimo INAPE. Vamos lá nas variáveis. Vamos reservar um espacinho de memória para ela. Como os códigos ASCII do teclado, mesmo no código ASCII estendido, que tem letra japonesa, letra não sei o que lá, só vai até 255. Então 1 byte vai ser mais que suficiente. Lembrando aqui o seguinte, isso aqui, esse número aqui é hexadecimal. Então se você botar aqui 9009, 9010, você está reservando uma cacetada de bytes. Porque no hexadecimal é 9000 e A. Porque lembra que em hexa a gente está contando até 15. Então os dígitos em hexadecimal são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D e E. Então se você colocar, aí é que ele vai pular uma potência. Se você colocar aqui 10 aqui, você está pulando o A, o B, o C, o D e o E, o que significa que você está reservando 5 bytes para a variável. E você não quer reservar 5 bytes, você quer reservar 1 byte. Então, 9000 e A é o caractere teste. E esse cara aqui vai ser letra sendo testada como correta. Porque é a letra que a gente vai tentar bater lá no nosso queridíssimo, no nosso algoritmo lá, para bater com a frase que o jogador entrou, né? Vou copiar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então, beleza. Letra sendo testada como correta. E lá na biblioteca, o que a gente tem que fazer? Como se trata de um caractere, eu vou copiar esse aqui. Tá vendo aqui, ó, 0 caracteres? E aí eu vou pegar aquela variável lá que eu criei, vou pegar chute, é o chatest, e vou zerar ele a cada passada. Então, toda vez que eu limpar a memória, eu vou limpar o chatest, vou colocar um espaço no chatest, né? E reservei 1 byte aqui para ele. Então, beleza. Show. Pegamos a entrada. E agora vem o coração do nosso programa, que é o testar correto. O testar correto é um algoritmo muito que nós já fizemos algumas vezes, que a gente vai varrer uma string, pegar a posição e bater valores, ver se o que está nessa variável chatest aqui é a mesma coisa que está lá no na nossa frase não embaralhada do jogador. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a frase. Então aqui a gente vai dar no nosso ponteiro de memória, vamos ler o endereço da str frase, estou lendo o endereço. E vou ler o nosso acumulador, um número com contador de teste. O nosso teste. E aqui eu vou procurar a posição teste. Então eu vou criar aqui um novo label, posição teste, que eu vou começar a andar e ver se na frase qual é a letra que está nessa posição aqui. Porque o contador de teste, se ele estiver na posição 0, eu tenho que pegar a primeira letra da frase. Se estiver na posição 1, eu tenho que pegar a segunda letra da frase, e assim sucessivamente até eu encontrar qual é a letra desse teste. Por exemplo, se eu pegar lá, se eu tiver no primeiro teste, eu tenho que pegar o E. Se eu tiver no segundo teste, eu tenho que pegar o eu. Se eu tiver no terceiro teste, eu tenho que pegar o espaço. E assim sucessivamente. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um compare. Eu vou comparar o acumulador com 0. Por quê? Porque se eu estou testando a primeira frase, a primeira letra da frase,
eu já estou nela, porque aqui o str frase já está na primeira letra. Eu não andei, o ponteiro já está apontando para o primeiro byte de memória da str frase, que é a primeira letra. Então, se eu comparar com 0, eu já estou nele, eu já estou na posição certa. E aí eu dou um jump, achou o teste, porque eu já achei a letra que eu quero testar, certo? Se eu não tiver feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o meu ponteiro para eu andar. Então vamos supor que eu estou no teste 1. Peguei aqui, peguei o contador de teste 1. 1 é igual a 0? Não. Então ele não vai para o achou teste. Inclusive aqui esse jump é 0, é um jump de 0, né? Porque ele só vai pular se essa comparação der 0. Então 1 é igual a 0? Não. Deu 0? Não. Então ele vai aumentar o nosso contador, ou seja, o contador que agora está apontando para cá, vai andar uma posição e vai apontar para cá. O assembly não tinha escondido, então vamos voltar. Então aqui, pegando o raciocínio de novo, aqui eu vou incrementar o nosso ponteiro, que está apontando para a str frase, para ir para o próximo. E depois de incrementar esse ponteiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decrementar o teste isso. Eu tenho que decrementar o contador de teste e fazer o loop de novo para testar de novo. E aí eu vou dar um jump para achar a posição teste. Porque o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá, eu comecei. Vamos supor que eu num conttest agora esteja na posição 3, por exemplo, esteja aqui. O cara já acertou o E, já acertou o eu, já acertou o espaço e agora ele está testando o S, está testando a quarta posição. Então, o número que ele vai estar testando aqui vai ser 4, vai ser a posição 4. Pô, isso tá um saco, cara, esse bug tá bem chatinho. Vamos de novo. Então aqui eu tenho que ir. Então vamos lá, estou na posição 4. Então ele vai carregar aqui, vai testar o correto, vai colocar a frase na posição 0, vai carregar 4 no ar. 4 é igual a 0? Não. Então ele não achou o teste. Então ele vai aumentar o HL, ou seja, a posição na frase vai para a posição 1 e o teste vai para o 3. E aí o que ele vai fazer? Ele vai testar de novo. Vai vir para cá e vai comparar com 0. 3 é igual a 0? Não. 2 é igual a 0? Não. 1 é igual a 0? Não. 0 é igual a 0? É. Aí sim ele vai achar a posição teste. Vai achar o teste e vai poder comparar. Então, a gente tem que criar um label aqui chamado showTest, que é esse label aqui. Esse label showTest, o que ele vai ter? Eu vou ter que ler para o acumulador o que está no conteúdo de memória da minha frase, que no caso, o conteúdo do memória HL é o resultado do teste. Nesse exemplo que a gente está no quarto teste, o que vai estar nesse conteúdo vai ser esse S aqui, porque ele andou. É o teste 1? Não. É o teste 2? É o teste 1? Não. É o teste 1? Não. É o teste 2? Não. É o teste 3? Não. É o teste 4? É. Então ele vai pegar o conteúdo de memória daqui, esse byte aqui. Esse byte é o S. Então ele pegou o S aqui. E eu fechei o bagulho de novo.
Então eu peguei o S aqui, que está naquela posição. Vou ler esse cara num registrador de apoio, para a gente poder comparar ele. Depois de ler ele no registrador de apoio, eu vou colocar lá no acumulador o teste, o caractere que eu estou testando, que é o SHA-test. E aí eu vou comparar o acumulador com o registrador B, que eu salvei ali. E aí, se os dois forem iguais, ou seja, se a minha comparação deu 0, eu vou para um label chamado está correto. Se não está correto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro incrementar o contador de erros. Então a gente vai dar um load no acumulador com o contador de erros. Vai incrementar ele. E vai carregar esse novo valor incrementado de volta nele. Porque nós aumentamos o número de erros em 1, porque o cara errou. Então nós temos que fazer a nossa variável refletir isso. Então eu cheguei lá, aumentei, incrementei. E aí eu tenho que mandar uma mensagem para o usuário dizendo que ele errou. Então eu vou dar aqui um LDHL. Vou carregar aqui o nosso ponteiro de memória com a mensagem usuário. Sei lá que mensagem usuário que a gente está. A gente está na 6. Mensagem usuário 6. Mensagem usuário 6. Vamos exibir isso para o usuário, dizendo, vai ser uma mensagem assim, errou! Um negócio meio Faustão assim, errou! Vamos dar aqui nova linha, vamos pular a linha. Depois pular, nova linha. Vamos pegar mais um caractere, então vamos lá no jump, loop pega char, para ver se dessa vez o lanfranil dá certo. Afinal de contas, o cara tem que tentar de novo até acertar. Beleza. Então, fizemos a pegar a entrada, fizemos a testar correto. Esse return aqui nem precisa, porque ele nunca vai chegar nesse return, né? Porque ou ele vai loopar para pegar o caractere, ou ele vai loopar para achar a posição teste. Como esse loop aqui é um loop não condicional, não precisa nem retornar, então aquele return é inútil. Pode deixar só para critério de legibilidade, né? Mas eu tiro porque é uma instrução a menos. Estamos falando de retrocomputação, economizar os bytes, economizar os loops. E agora vamos fazer a última função, que é imprimir erros. A imprimir erros, o que ela tem que fazer? Ela tem que mandar a mensagem do usuário. Set, que a gente estava no 6. Aí a gente chama o print string. Depois de chamar o print string, a gente chama uma nova linha. Depois de chamar uma nova linha, a gente vai imprimir mais uma mensagem do usuário. Dessa vez vai ser a mensagem do usuário 8. Essa mensagem do usuário 7 aqui vai ser um negócio assim, tipo assim, parabéns, você terminou, você acertou a frase, alguma coisa assim. E a mensagem do usuário 8 vai ser uma mensagem que vai exibir para o cara quantos erros o cara teve.
Então a gente tem que ler esses erros. Então vamos ler no acumulador o número erros. Vamos chamar uma função aqui chamada printNumber, que eu nem sei se a gente fez ou não. Vamos ver se tem aqui na biblioteca. Não temos a printNumber aqui. Então eu vou criar aqui a gente vai criar uma funçãozinha aqui. Imprimir um número em Assembler é mais complexo do que vocês imaginam, tá? Então isso aqui vai dar um trabalhinho para fazer, tá? Mas beleza, vamos imprimir lá um número. Vamos chamar a nova linha. E vamos retornar, porque isso aqui é o final de tudo. Maravilhoso. Apesar de terminarmos o programa, estamos longe de acabar, porque a gente tem que colocar essas mensagens de usuário aqui, 7 e 8, que a gente não colocou. Então, mensagem de usuário 7, vamos lá nas strings. Que na verdade... não colocamos a 6 também, né? O que é a 6? Mensagem de usuário 6 é a show test. É 6 mesmo? Eu fiz alguma coisa errada. Aqui é a 4, 5... Mensagem de usuário 6 é quando o cara... Ah, mensagem de usuário 6 está errado. Então vamos colocar lá nas strings. Essa aqui é a mensagem do Faustão. Errou! Então vamos botar aqui. Mensagem estilo Faustão. Essa é a mensagem de usuário 6. A mensagem de usuário 7 é: parabéns, você terminou a frase. E a última é o número de erros. Beleza. E essa aqui vai ser a mensagem 8. Então, criamos aqui as mensagens do usuário, que a gente vai precisar para pegar chutes. E todas as funções estão criadas, menos uma, que é essa aqui, printNumber. Eu já fiz essa printNumber em outro projeto. Eu vou pegar ela de outro projeto. E aí, para não ter que digitar tudo, a gente vai testando. Eu acho que ela está aqui. Library. Vamos ver se ela está aqui. printNumber, está aqui. Olha como é difícil imprimir um número. E essa função está longe de ser completa, tá? Essa aqui é uma função simples que imprime um número de 8 bits, ou seja, um número que vai até 255, tá? Se você quiser números maiores, senta que a história é longa. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Vamos lá na nossa biblioteca. Vamos copiar. Então, galera, para vocês entenderem essa função,
Vocês precisam entender um pouquinho de teoria numérica aí, mas é tudo muito simples, né? Um número de 8 bits, ele varia. Se ele for um número positivo sem sinal, 8 bits significa isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um a mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Esse é o número de 8 bits. Lembrando que cada um desse é uma potência de 2. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui 2 elevado a 0, que é igual. Opa! 2 elevado a 0, que é igual a 1. 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 elevado a 2, que é igual a 4. 2 elevado a 3, que é igual a 8. 2 elevado a 4, que é igual a 16. 2 elevado a 5, que é igual a 32. 2 elevado a 6, que é igual a 64. E 2 elevado a 7, que é igual a 128. Então, se eu pegar 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, vocês vão ver que o resultado disso aqui vai dar magicamente 255. Que é o número máximo que você consegue representar em 8 bits, certo? Se esse é o número máximo que a gente consegue representar em 8 bits, significa que nós só podemos chegar até a casa das centenas. Então, essa aqui são as centenas, essa aqui são as dezenas e essa aqui são as unidades. Então, o que nós vamos fazer? Qualquer número que a gente queira imprimir, a gente vai começar a fatorar ele em centenas, dezenas e unidades. O maior número possível em 8 bits tem 2 centenas, 5 dezenas e 5 unidades. Então vamos supor que eu coloque um número aqui, sei lá, 32, por exemplo. 32 pode ser representado como 3 dezenas mais 2 unidades. Então é isso que nós vamos fazer nessa função print number aqui. A gente vai pegar um número, que a gente vai receber esse número no acumulador. Ou seja, a gente vai ler o acumulador com o número que a gente quer, vamos supor o 32 no nosso exemplo. E aqui a gente vai começar a fatorar esse número, esses números, descobrindo quantas centenas ele tem, quantas dezenas ele tem, quantas unidades ele tem. E aí como é que a gente faz? Por que eu usei esse número mágico aqui? 64, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Se vocês olharem a calculadora de desenvolvedor, vocês vão ver que 64 hexadecimal, ou seja, vamos lá, deixa eu pegar aqui, programador. Vou botar aqui em hexadecimal e vou colocar 64. Se eu converter esse número para decimal, vocês vão ver que ele é 100. Então, o que eu estou lendo? Eu estou lendo o meu contador com 100. E eu estou lendo aqui no meu ponteiro de memória, esse cara aqui que são as centenas. Eu estou definindo aqui um byte 00, ou seja, esse cara aqui é o nosso contador de centenas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a subtrair de 100 em 100 esse cara. Então eu vou subtrair. Se teve carry, ou seja, se teve vai 1, tá? Esse carry, esse C aqui, se a gente for lá no debugger do nosso queridíssimo WinApe, você vai ver que você tem esses flags aqui. Tá vendo os flags aqui? Deixa eu carregar um negócio aqui para facilitar a vida de vocês.
tá vendo aqui flags? Você tem lá SZHVNC, aquele C ali é o carry, que a gente chama aqui popularmente, aqui é o popular vai 1. Toda vez que você faz uma operação aritmética num computador, e essa operação aritmética, ela estoura a casa, acontece um erro chamado overflow. E toda vez que tem um overflow, esse cara aqui seta para 1. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou começando, eu estou num loop aqui, tá? Onde eu vou lá e tiro 100 do cara. Teve carry, tem 1, soma 1 lá. Teve outra, teve outra, teve outra. E aí eu faço a mesma coisa para as dezenas. Só que agora, obviamente, eu uso 0A, e você é um programador experiente, você já sabe que 0A, o que é o A? Vamos lá, se eu colocar aqui em hexadecimal, e eu colocar e transformar em decimal, o que é? É o 10, são as dezenas. Então aqui eu vou contar todas as dezenas, da mesma forma que eu contei as centenas, e depois eu vou contar as unidades. Depois que eu contei as dezenas, as centenas, as unidades, eu tenho que imprimir isso, né? E aqui tem outro pulo do gato. Eu pego lá as minhas centenas, quantas eu tenho, comparo com 0 para ver se existe alguma centena. Se não tem centena, eu vou para a impressão de dezenas. Mas se tem centena, eu tenho que imprimir as centenas. E aí, olha só, eu estou adicionando ao número de setentas 30 hexa. E estou chamando o txt output. Por que eu estou somando esta porra aqui? Isso aqui é o resultado dessa soma aqui. Vai me dar o código ASCII que eu preciso para representar as centenas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 lá, né? Vamos supor que o meu acumulador tem 2. Vamos supor que eu estou querendo imprimir... Não, tem 3, porque o nosso exemplo... Na verdade, o nosso exemplo é muito bom porque ele não tem centenas. No nosso exemplo, ele não vai imprimir centena nenhuma, porque ele não tem centena, ele só tem dezena. Então, ele iria direto para cá, para o dezena. As dezenas, o que ele vai fazer? Ele vai calcular aqui as dezenas e depois vai somar lá no acumulador 30. Se você pegar 30 hexa... Você vai ver que você está somando 48 a esse cara, certo? E aqui eu somo o 30 para poder ter o código ASCII do cara que eu quero exibir. E aqui eu exibo o cara que eu quero exibir. E finalizo as unidades, a mesma coisa. Eu dou esse add aqui para chegar ao código ASCII do cara. Porque se eu mandar imprimir sem fazer essa soma, ele vai imprimir um caractere maluco, não vai imprimir o número. Porque o número, ele está nessa tabela ASCII aqui, certo? Então, com essa soma de 30 hexa, eu vou sair do caractere maluco e vou chegar aqui, tá vendo? O 0, ele começa aqui nesse cara aqui, no 30 hexa, tá vendo? Então, se eu somar 1, se eu não somar nada a 30 hexa, eu vou imprimir 0. Se eu somar uma unidade ao 30 hexa, eu vou imprimir 1, 2 e assim sucessivamente. Então, eu somo 30 hexa para pegar a quantidade que eu tenho e somar, cair no caractere aqui da tabela ASCII, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu quero. Então, aqui, ó, por isso que eu somo 30 hexa. Eu poderia somar 48 decimal também, daria na mesma, tá vendo? Ó? Aqui na tabela decimal, hexa octal. Então, o 0 é o 30. Eu poderia somar 48 decimal também, não faria diferença. Porque aqui o cara, aqui quando eu escrevi isso aqui, eu estava com hexa na cabeça. E fiz em hexa, mas eu poderia converter todos esses números aqui para decimal
Se você se sente mais tranquilo trabalhando com decimal, você converte esses hexa tudo para decimal aqui e manda brasa. E essa aqui é a função que imprime o número. Então, com isso, acho que a gente conseguiu terminar. Vamos debugar lá, vamos lá pro cripto. Vamos assemblar isso. Vamos ver se deu muito erro. Deu um defined symbol aqui na linha 26, que é esse num conte teste. Que é num conte teste. E tem uma bad expression aqui, que foi um erro de digitação meu aqui. Beleza? Vamos lá compilar de novo. Compilou bem. Como nós sabemos lá no nosso queridíssimo emulador, vamos lá dar um call. Está parado. Que a gente parou para debugar, lembra? Então call. Deu um problema aqui, não sei o que foi. Vamos ver, vamos parar. Salvar isso aqui tudo. Fechar o emulador. Cadê o emulador? Tá aqui. Vou chamar ele de novo. Então, galera, vamos lá. Reiniciei aqui o emulador de novo. Vou assemblar de novo. Vamos dar o call aqui. Beleza, então lá. Então aqui a gente vai entrar nessa mensagem, né? Então eu vou botar aqui teste, beleza? Aqui a matriz, né? Como ele embaralhou teste para EETST. E agora está pedindo ali para a gente entrar um caractere. Então vai entrar aqui um caractere errado, vai entrar o S. Aí errou! E tem que ter marcado um erro lá, então tem um erro. Então vamos botar agora certinho. Teste. Parabéns, você terminou a frase 1. Esse 1 ali está errado, deveria ter colocado um número de erros, né? Lembra que a gente colocou? Então tem alguma coisa errada lá no nas nossas strings, ou não está imprimindo direito o terminar a frase lá. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada lá, ver qual foi a merda que ele fez. Vou pegar chute, provavelmente o erro está aqui no imprimir erro. Imprimiu a mensagem do usuário 7, imprimiu a mensagem do usuário 8. O que a gente colocou na mensagem do usuário 8 lá? Ah, claro, faltou um print string aqui, pô. Usuário 8, call print string. Nesse caso a gente não vai colocar o nova linha, porque eu quero que apareça na mesma linha, né? Nem sei como é que vai se comportar, né? Então vamos assemblar de novo. Deu um monte de undefined de cima porque eu compilei o cara errado. Lembra que sempre que quando você for compilar, tem que compilar esse cripto aqui, ó. Se você não compilar o módulo principal, vai dar merda. Então beleza, compilei o módulo principal, vamos lá de novo. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Vou fazer um programa basic aqui rapidinho. Que aí eu só digito o run ao invés de digitar isso tudo. Nossa, o emulador tá muito bugado hoje, não sei porquê, cara. O emulador tá bugando direto. Vamos lá de novo. Vamos reiniciar aqui de novo o emulador. Talvez seja que eu não estou startando ele como administrador. Às vezes isso acontece, tá? Então vamos lá. Tudo aqui, vamos assemblar de novo. Assemblei. É 8000.
Não agora. Beleza, vamos lá, teste. Vamos botar agora 3 erros, tá? Então vou errar 3 vezes. 1, 2, 3. Agora fazer certo. Teste. 3 erros, tá vendo? Fez certinho agora. Apareceu lá número de erros e 3. Então beleza, galera. Terminamos mais um cartão do nosso poderosíssimo projeto. Estamos muito próximos de acabar a prova de conceito e de começar a montar o ambiente de desenvolvimento MSX. Então vamos lá no projeto, mostrar que a gente andou mais um cartãozinho. Onde está o projetinho? Está aqui. Colocamos aqui em Progress. Podemos colocar ele como finito. E a gente já fez isso aqui também, criar uma rotina que avalia se o jogador completou a entrada correta e exibiu o contador de erros caso positivo. Então beleza, galera, então a gente já pode terminar esse cartão aqui. E consequentemente já terminamos a nossa prova de conceito. Lindo, lindo, lindo. Nosso CPC está pronto, que significa que a próxima aula vamos começar a brincar, ó, de MSX. Vamos começar a falar sério e sair dessa molezinha de ideia integrada. Vamos usar agora ferramentas sem integração. E agora que a gente vai começar a chupar a cana, porque agora vai começar a ficar difícil, galera. A arquitetura do CPC é muito mais simples que a do MSX e existe o INAPE, que para mim é uma ideia excelente para desenvolver, e nós não temos uma ideia tão boa para o MSX. Então vamos começar a montar o nosso ambientezinho para MSX e vamos começar a brincar de MSX na próxima semana. Valeu, galera. Obrigado aí mais uma vez. E fique ligado, que os vídeos vão continuar. Um abraço.